Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade aqui às nossas breves reflexões, lembrando sempre nós, talvez por curiosidade dos nossos irmãos, nós sempre citamos aqui o livro que nós estamos aqui estudando, que é o livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão e companheiro Chico Xavier. Hoje, nós temos a lição de número 70 do livro, que tem por título Mandato Pessoal. E, como sempre fazemos, a frase a qual Emmanuel retirou da Bíblia, está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós vamos pegar aqui na Bíblia, para nós ilustrarmos um pouquinho mais, nós vamos pegar aqui na Bíblia, então, lá em Pedro, na primeira epístola, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, nós vamos pegar aqui. Emmanuel tirou ali a frase do versículo, no versículo 10, nós vamos aproveitar e ler aqui do 8 para frente. Diz o seguinte: sobretudo, amai-vos constantemente uns aos outros, porque a caridade encobre multidão de pecados. Praticai a hospitalidade reciprocamente sem murmurar. Cada qual use o dom recebido a serviço dos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, que fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém serve, que sirva como quem se vale de um poder que Deus lhe deu, para que, em tudo, Deus seja glorificado. Graças à meditação de Jesus. A Ele a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse aqui foi o trechinho que nós retiramos aqui da Bíblia, para a gente ver o quanto é bom, o quanto é bonito, essas partes retiradas da Bíblia, e que Emmanuel vem trazer para nós aqui para estudarmos. E nas reflexões que Emmanuel veio trazer para nós aqui, com o título de Mandato Pessoal, Emmanuel nos chama aqui a atenção para nós termos aqui um pouco mais de consideração por nós mesmos, para aquilo que nós podemos realizar aqui na Terra enquanto estamos aqui encarnados, como sendo aqui as nossas obrigações perante a vida. E uma dessas obrigações nossas que nós temos aqui perante, na nossa vida, é a nossa obrigação de nós estarmos fazendo e praticando o amor, é claro, a prática, da caridade entre nós. Então, é colocado para nós aqui, Emmanuel faz questão de salientar isso, que todos nós aqui temos tarefas nas nossas mãos a cumprir em relação ao outro, Nós temos as nossas tarefas, Nós temos as nossas obrigações, nós temos aqui, os nossos compromissos a ser realizados aqui de uns para com os outros. Emmanuel nos chama a atenção que nós todos fomos criados, indistintamente, Nós temos a nossa individualidade. Emmanuel coloca para nós aqui que, como impressão digital, todos nós somos diferentes um do outro. O nosso jeito de enxergar as coisas, a nossa voz, o tom da nossa voz, o nosso jeito de ouvir e de entender as coisas, que nós somos criados por Deus, individualizados, e que foi dado para nós aí um monte, de coisas, divinas,
para que nós pudéssemos estar aqui, então, nesse mundo aqui, reencarnado, juntamente com os nossos irmãos, na busca aí de cumprir as nossas obrigações no bem, na prática do amor, na prática da caridade, uns para com os outros. Então, muitas vezes o Emmanuel vem colocar para nós aqui que muitas vezes nós nos colocamos, né, como sendo incapazes de amar, incapazes de praticar o bem. E nós nos esquecemos que, ao sermos criados por Deus, Deus já colocou em nós todas essas condições de trabalho. Que ninguém é igual a nós aqui neste mundo. Que ninguém pensa como nós pensamos, né? A maneira e a forma de entender que nós temos em nós essas individualidades. E que nós, então, precisamos usar, né, esses talentos que foram dados a nós por Deus, o nosso Pai, para que nós os usemos sempre em benefício dos outros, sempre em benefício de estar, né, se colocando aqui como alguém que viesse em nome de Deus para ajudar. Não é à toa que ele na Bíblia fala para nós que quando nós falarmos com os outros, que nós nos coloquemos como se a nossa voz, se a nossa palavra fosse a palavra de Deus. Colocando, o que é que o Emmanuel quer dar para nós aqui, e Pedro quer colocar para nós também? É que nós coloquemos, sim, importância naquilo que nós podemos, por menor que seja a condição, por menor que seja aquilo que nós podemos fazer pelo outro, que nós façamos aquilo em nome de Deus e coloquemos a importância e a grandeza por estarmos ali realizando algo, né, como sendo embaixadores divinos aqui na Terra perante os nossos irmãos. Emmanuel coloca para nós que muitas vezes nós podemos sim nos sentir pequenos aqui na Terra. Muitas vezes nós somos, né, e nos sentimos pequenos. Mas nós somos pequenos perante a Deus. Mas por tudo aquilo que Deus nos deu como dons, nos tornamos grandes quando nós realizamos, por menor que seja aquilo que nós pensamos ser, em benefício do outro, que nós tenhamos a certeza que aquilo é muito grande perante aos olhos de Deus quando se trata de amor, de caridade e de benefício, de fraternidade de uns para com os outros. O Emmanuel coloca que todos nós nos tornamos aqui na Terra importantes, é claro que nós devemos tomar o cuidado aí para nós não nos exaltarmos na nossa vaidade, no nosso orgulho, mas que nós devemos, né, nos tornarmos, né, e nos sentirmos importantes quando nós fazemos alguma coisa em nome de Deus por alguém. Que é grandioso isso, que isso é importante para nós. Todos nós temos as nossas vocações. E existem pessoas que estão do nosso lado que sempre precisam de um pouquinho daquilo que nós temos para dar e daquilo que Deus colocou como talento nas nossas mãos, precisando daquilo que nós temos. Todos nós temos algo para dar, e por menor que ele seja, perante aos olhos de Deus, quando doamos, né? Quando nós nos doamos isso tudo, para servir ao nosso próximo como nosso irmão, filho do nosso Pai, em nome de Deus e em nome de Jesus, aquilo, por menor que seja, se torna grande. Para que nós, então, possamos nos colocar e nos valorizar um pouquinho, é claro, sempre obedecendo aqui a humildade, a simplicidade, a sinceridade, e sermos espontâneos em saber que o menor que nós podemos fazer, quando nós o fazemos em nome de Deus, em benefício do outro, aquilo se torna grande, aquilo se torna poderoso, aquilo se torna divino. Porque neste momento nós nos transformamos e nós nos colocamos no lugar, né, entre aspas, e com todo respeito, como se fôssemos também co-criadores ou pequenos deuses agindo aqui na Terra perante a um irmão necessitado. E isso é muito importante. Nós devemos considerar isso. No final aqui da leitura, Emmanuel coloca para nós o seguinte: pondera assim na importância das obrigações
que a vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu mais ninguém. Veja aí o quanto nós podemos nos tornarmos importantes perante a grandeza de Deus, agindo aqui na terra como filhos de Deus, imitando a Deus na bondade, no carinho, no amor para o nosso semelhante. Veja o quanto nós nos podemos nos tornarmos importantes, porque nós somos criados e esculpidos por Deus como ninguém foi criado e esculpidos. Podemos sim ser importante no amor, na prática do bem, a partir do momento em que nós nos colocamos em fazer tudo isso, em usar aquilo que tudo essas coisas que Deus colocou em nós, e usarmos tudo isso em benefício dos outros, na prática do bem, em nome de Deus. Seremos grandes em nome de Deus. Seremos grandes, talvez somos pequenos em nosso nome, mas seremos grandes em nome de Deus quando nós passamos a agir, cumprindo com as nossas obrigações, cumprindo com as nossas tarefas, cumprindo, né, com os nossos deveres perante os nossos irmãos, conforme Jesus, o nosso mestre, nos ensinou. E assim nós seremos grandes perante os olhos de Deus. Cada um com aquilo que Deus deu de benefício, deu de talento, para que nós possamos realizar algo em benefício dos outros e para o nosso crescimento próprio. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Que Jesus nos abençoe.